Bem-vindos ao terceiro episódio do podcast do Coração Ativo. Sou o Dr. Marcos Perillo, cardiologista, trabalho na área da cardiologia do esporte e aqui no nosso podcast falando sobre temas do dia a dia que envolvem estilo de vida, saúde, prevenção. Hoje estou aqui com o Eduardo, parceiro de faculdade, estudamos junto aí há uns 10, 12 anos atrás, né? E o Eduardo, Dr. Eduardo Lacerda, cirurgião, com ampla experiência em cirurgia bariátrica, topou aqui o convite para a gente falar um pouquinho. Tá muito na moda, né? As canetinhas, os análogos de LP1, Monjaro, o Egov, né? Agora tá saindo até os comprimidinhos de Egov lá nos Estados Unidos. E a gente começa a receber no nosso consultório muitas dúvidas sobre quando que a cirurgia bariátrica vai ser indicada, quando que as canetinhas vão ser indicadas, um é melhor que o outro, um tá igual ao outro, e aí nada mais justo que trazer quem entende sobre isso de verdade, quem lida com isso, e a gente trocar uma ideia aqui sobre emagrecimento saudável, prevenção cardiovascular, né, envolvida nisso, e quando que a gente vai, né, falar para o paciente, opera, não opera. Se apresenta um pouquinho, Eduardo, por favor, para o pessoal, como é que é a sua formação aí, e agradeço mais uma vez por ter aceitado o convite. E vamos embora, vamos trocar uma ideia boa aí sobre o tema. Vamos lá, Marcos. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Bom, meu nome é Eduardo Lacerda. Eu sou formado aqui em Goiânia. Fiz minha residência de cirurgia geral em São Paulo e voltei para Goiânia, no HGG, onde fiz cirurgia do aparelho digestivo, lá onde eu tive um contato maior com cirurgias bariátricas e depois me aprofundei na área. Desde 2018, a gente vem operando esses pacientes e trazendo maior qualidade de vida para esses pacientes com emagrecimento saudável. Então são já 8 anos, né, de, de experiência, né? E, E aí vamos dizer que dos últimos uns 2, 3 anos aí, né, que as canetinhas entraram aí com força no mercado, né? Só para recapitular aí, os análogos de LP1, né, semaglutida, o Wegovy, o Ozempic. Antes já tinha liraglutida, né, são os primeiros ali, causavam muito desconforto, náusea, vômito, parava o intestino. E agora o Monjaro que tem bem menos efeito colateral, mas muito potente, né? Os pacientes que estão usando aí mesmo dose baixa, praticamente para de comer, né? Eu recebo muita queixa sobre isso, né? E aí a gente vê perda de massa muscular, mas eficaz, né? Ganhos de peso, diminuição de peso muito importante. Eu já vi paciente perder 10 quilos em um mês, né? E aí, acho que essa velocidade, Eduardo, que assusta um pouco, às vezes, tanto o paciente quanto a gente clínico também, né? Na hora que a gente entra lá, vê que o paciente está literalmente passando fome. Passando fome, não, desculpa, pelo contrário, tá à míngua, né? E Exatamente. aí, muitos não seguem exatamente o que a gente recomenda, que é passar por um nutricionista, suplementação de Equipe proteína, multiprofissional. vitamina, vai só no remédio mesmo. E aí a gente começa a ver assim, será que isso é saudável, perder peso assim tão rápido a qualquer custo? Só para finalizar minha fala assim, para você complementar. Para o coração, o que eu falo para o meu paciente não é opção mais ser obeso. Isso aí é inegociável, né? Isso a gente já sabia desde quando a gente fazia faculdade, há Exatamente. 20 anos atrás. Mas agora com esse advento, né, ficou muito claro que a redução do risco cardiovascular, de outras doenças, é muito importante quando a gente perde o peso. E aí agora é a questão da gente escolher qual terapia vai ser a mais saudável, né? O que você acha sobre isso, assim, que eu te falei agora? Bom, é exatamente isso que você me falou. Isso a gente já vem acompanhando a evolução do tratamento da obesidade há muito tempo, né? A cirurgia bariátrica ela vem de mais de 50 anos evoluindo, né? E ao estudar ah, todos esses hormônios que são estimulados com a cirurgia bariátrica, aí a gente conseguiu identificar, né, os hormônios, por exemplo, o GIP, o GLP-1, PYY, então vários hormônios estudados na cirurgia bariátrica, hoje eles são sintetizados e vieram para as canetas, né? Então, como você falou, né, sobre essa perda de peso rápida, o, no uso do Monjaro,
né, ou do Ozempic, o paciente perde ali uma quantidade de peso nesse primeiro mês, e às vezes ele não está acompanhando com a equipe multidisciplinar, o que é muito importante, o que a gente já faz na cirurgia bariátrica há muito tempo. Então a gente sempre orienta psicólogo, nutricionista, né, endocrinologista, cardiologista, é muito importante, tanto no pré, né, e esse acompanhamento. Na cirurgia parece que isso é mais, assim, né, por causa desse tempo todo, né, já é, vocês nunca operam sem passar por uma avaliação antes, né, do nutricionista, às vezes até Exatamente. psicólogo, às vezes vocês mandam Na também, né? verdade, isso é obrigatório, né? Então, todos os pacientes passam por 5 profissionais e eles precisam emitir um laudo se eles concordarem, né, com o procedimento. Se, por exemplo, o psicólogo ele tem que avaliar várias, como por exemplo, compulsões alimentares, uso de droga, uso de álcool. Então, se ele não liberar, a gente não pode operar, certo? Então, é muito importante esse acompanhamento pré e o pós, né? Então, isso é algo que a gente está lidando há muito tempo e agora, com com essa facilidade de se encontrar as medicações, apesar de que precisa ser com receituário médico e tudo mais, muita gente faz sem o receituário, consegue comprar de outros lugares e não faz o acompanhamento. Então, esse paciente, ele tende a ter um resultado mais pobre, no longo prazo, né? Acho que é um lado muito bom, né, de ter popularizado, né, o tratamento da obesidade, mas acho que também banalizou, né? Exato. A pessoa começar simplesmente por ter comprado ali, ter conseguido uma receita com um clínico, às vezes o cara que nunca nem leu sobre o assunto, vai lá, passa, é fácil de passar, vai e começa, né? E aí às vezes não tá com essa equipe multidisciplinar e não muda o estilo de vida dele, Exato. e aí trava no meio, com 2, 3 meses, trava, e aí passa só fome, não perde peso de forma saudável. E no que você falou, que é muito importante, que talvez o pessoal que está assistindo, né? Então, a cirurgia, ela também é um tratamento metabólico, né? Que a gente pode dizer assim, Exatamente. né? Porque na hora que faz ali as alterações anatômicas, estômago, intestino, tudo mais, tem uma mudança do perfil hormonal do paciente. Por exemplo, esse GLP-1, né? As canetinhas, elas são análogas do GLP-1. Então, ou seja, elas funcionam como elas vão estimular ali o aumento do GLP-1 e a cirurgia, dependendo de como ela é feita, ela também faz isso, né? Quais são os tipos de cirurgia, assim, que hoje está mais São mais indicado, né? Uhum. Assim, cortar o estômago, cortar o intestino, né? Ligar, como é que é isso aí? Conta pro Tá. pessoal aí. Bom, então, assim, antes de mais nada, a como eu havia falado isso para você, né, a cirurgia ela ainda é muito estigmatizada, né? Então, tanto entre as pessoas que não conhecem a cirurgia, quanto nós mesmos, profissionais médicos e profissionais da área da saúde, que às vezes não desconhecem o que a cirurgia proporciona, Uhum. né? Então, vamos lá. As duas cirurgias mais realizadas no mundo e mais realizadas aqui no Brasil também são o sleeve e o bypass. O sleeve é a gastrectomia vertical, onde a gente realmente ressecciona 80% do estômago. Retiramos esses 80% do estômago. O fundo gástrico, ele é o produtor do hormônio da grelina, que é o hormônio da fome. Então, a gente retira, e o paciente ele vai ter uma restrição, mas também mexe com essa questão metabólica. Uhum. Enquanto que no bypass é a cirurgia mais consagrada, que nós temos mais estudos, e ela é uma cirurgia metabólica propriamente dita, em que a gente reduz o estômago a um reservatório de mais ou menos 50 ml, de mais ou menos 4, 5 centímetros, e realizamos o desvio intestinal, o bypass. Então, nessa cirurgia, a gente perde um pouco mais de peso, ela vai estimular mais os hormônios intestinais e o paciente, muitas das vezes, ele vai ter realmente essa ele vai parar de tomar as medicações para pressão, para o diabetes, ele vai ter um fígado, né, normal, que antes era Vai ser mais metabólico esse exatamente. aí, né? Vai Em- mexer mais no Exato. sistema todo, né? Então é o que a gente vê com o uso das canetas. Obviamente,
paciente perdeu 15, 20% do seu peso, ele melhora muito, né, o risco cardiovascular. Então, com a cirurgia, nós temos isso consagrado em pacientes que perdem aí 30, 35, 40, por vezes mais de 40% do peso, né? Mas bem acompanhados, eles vão perder menos massa magra, vão tomar suas vitaminas diariamente e vão ter uma vida normal. Aqui o pessoal associa muito a cirurgia, a cirurgia que cura diabetes, né? No caso seria o bypass, né? Ou não? Nós temos outras cirurgias, que são as cirurgias incluídas no último rol que teve uma resolução do CFM. Nós temos cirurgias denominadas cirurgias ileais. Então, a gente estimulando o ilho, nós vamos estimular mais esses hormônios. Uhum. Então, o bypass é uma cirurgia mais antiga, vamos dizer assim, mas que tem os seus resultados comprovados, e agora nós temos cirurgias aprovadas para isso. Uma que nós vemos ótimos resultados é a bipartição do trânsito intestinal. Então, nós fazemos o sleeve, essa primeira cirurgia, né, que eu te falei, tira 80% do estômago, mas mantém o trajeto dele, passa pelo duodeno, jejum. Só que a gente vai levar o ilho, contar mais ou menos 3 metros da válvula iliocecal, nós vamos fazer uma anastomose no antro. Então, por que é a bipartição do trânsito intestinal? Então, a comida vai passar pelo piloro e vai para o duodeno e também vai passar pelo ilho. Então, isso é muito interessante porque eu não perco acesso endoscópico para o duodeno, né? Então, eu consigo fazer uma endoscopia e passar pelo duodeno e também a comida passa pelos dois. Ela passa pelo ilho, estimula os hormônios e depois ela vai passando pelo duodeno e esse paciente ele não desnutre, esse paciente ele vai ter uma vida normal, não tem mais aquela questão de diarreia que é muito estigmatizada também, né? Enfim, é uma cirurgia muito boa. Ela foi desenvolvida por um brasileiro, pelo Dr. Sérgio Santor, de São Paulo. Então, é uma cirurgia excelente, com excelentes resultados metabólicos, com pacientes que às vezes usam insulina e param de fazer o uso, né? Então, por exemplo, o paciente que chega lá no consultório está com um IMC, que é um cálculo que a gente faz, né? A gente pega a forma bem, assim, grosseira da gente falar se o paciente está obeso ou não, né? Mas ainda serve como parâmetro. O melhor realmente é a gente ver bioimpedância, né? Que calcula de fato a porcentagem de gordura do paciente, porcentagem de músculo. Mas o IMC ele serve para definir algumas coisas. Então, por exemplo, a gente pega a altura e o peso do paciente, faz um cálculo, e aquilo que é acima de 40 é considerado obesidade antigamente mórbida, né? Que falava, né? O grau 3 agora. Essa era clássica operar, né? Aí, acima de 35, é grau 2, também passou a ser bem indicado para cirurgia, né? Então, por exemplo, um paciente que tem IMC acima de 37 lá, e aí ele já usa medicamento oral para diabetes, começou a usar insulina, não controla de jeito nenhum, esse é um excelente candidato para essa cirurgia, por exemplo, né? Exatamente. Ele entrar com Monjaro, que é também um remédio para diabetes também, né? Talvez não vai adiantar mais, né? Digamos assim, o cara é um paciente que já está com um arsenal grande de medicamento, não está resolvendo, aí essa cirurgia, que é uma cirurgia metabólica, hormonal também, às vezes não, vai ser uma boa indicação para resolver a vida dele, né? Com certeza. Então, assim, e inclusive agora no último ano nós tivemos a inclusão da cirurgia metabólica entre 30 e 35, né, de IMC, que é obesidade grau 1. Uhum. Então, em casos, por exemplo, com paciente que já usa insulina, paciente que tem gordura no fígado, de grau mais avançado, ou então pacientes que têm apneia do sono, a gente indica essa cirurgia, e o paciente ele vai ter a perda de peso. E outra coisa que eu queria dizer, lembrando que para taxas de remissão de doenças, quanto mais cedo a gente operar, maiores as chances. Então a gente tem estudos que comprovam que pacientes até 10 anos de diabetes, eles têm uma maior chance de
cura, né, que a gente fala cura para facilitar o entendimento das pessoas, mas a remissão ah, da doença se a gente operar até 10 anos. Então o cara chegou lá no consultório, diabético, Já tem todo. ligar o cronômetro, né? Se Exatamente. o cara não tiver ali ganhando, perdendo, né, peso e não tiver controlando a diabetes, o quanto antes operar, melhor, né? Mas o mais importante é o controle. Então, assim, se o e isso é muito bom das medicações. Se o paciente está usando e ele está controlado, ele mantém a hemoglobina glicada ali ok, então, ótimo. Esse Uhum. paciente ele tem que continuar usando, né? E se ele mantém o peso numa faixa ok. Então, eu acho que aí sim o remédio, as medicações são ótimas. Mas se ele tem uma doença descontrolada, ele não consegue melhorar com medicações, a cirurgia realmente é a melhor opção. E sendo polêmico um pouco aqui, a gente não tem. A gente já tem trabalho mostrando o reganho de peso, né? Uhum. Então, assim, quem para de tomar, geralmente, seja o Egov, seja o Monjaro, é, 2/3 do Egov, pessoal, 2/3 dos pacientes volta para o peso que estava, se para. Tem outros dados aí importantes mostrando do Monjaro também, né? Reganha 25% do peso, mais de 80% dos pacientes reganha também. Então, parece não, tá claro já que é um tratamento crônico que esses pacientes têm que fazer. Só que aí entra a polêmica, né? Quem que aguenta, quem que aguenta gastar 1.000, R$ 2.000 todo mês com remédio e ficar com aqueles efeitos colaterais que esses medicamentos trazem, né? Então isso está acendendo um questionamento grande na gente no consultório, né? Peraí, eu vou começar, mas o paciente daqui 6 meses já quer parar, não tá, pô, doutor, tá caro, nossa, eu não aguento mais, eu quero comer, eu quero fazer alguma coisa. E aí a gente começa a pensar, pô, será que a cirurgia não é mais permanente, né? Não é um tratamento mais, digamos, definitivo? A gente sabe que pode ter reganho também, mas o que você acha sobre isso? Você acha que você vai começar a receber paciente no seu consultório que desistiu, ou que já usou 3 vezes um ciclo de Monjaro e agora quer resolver? Que você acha sobre isso? Isso aí a gente não tem dúvida, né? É a nossa realidade de consultório hoje, é receber pacientes que tiveram falha do tratamento clínico, ou seja, tentaram o Wegovy, Ozempic, Monjaro, tiveram ali uma perda de peso discreta, ou então perderam bem, só que depois, quando pararam o remédio, né, eles, vamos dizer assim, não têm mais dinheiro e nem paciência para Uhum, tentar novamente. Então, pode acontecer reganho de peso com qualquer tratamento para obesidade. Afinal, a obesidade é uma doença uhum, crônica, né? Que realmente nós precisamos tratar ela sempre. E, assim, eu acho que é muito importante a gente entender isso, né? O paciente entender isso, que a gente está falando isso, que a obesidade, ela, não basta você perder ali 10, 20 quilos, você vai precisar manter os seus hábitos, né? Então, tanto com a cirurgia quanto com o uso das medicações, você tem que manter os hábitos. E é isso, eu acho que a cirurgia, ela tem a sua anatomia é alterada do seu trato gastrointestinal. Você vai ter aquele mecanismo sempre. uhum. Porém, isso não impede que você vá reganhar peso. Mas é muito mais difícil reganhar peso com a cirurgia bariátrica e metabólica do que reganhar peso após cessar o uso das medicações. O medicamento é ajustável, é retirável, né? Exatamente. Acaba, né? A cirurgia, não, né? Para cardiologia, a perda de peso é, assim, se não a principal medida, uma das 3 principais medidas para controle de risco cardiovascular, né? Por exemplo, 5, 10% de peso, a gente já reduz pressão arterial, dá uma Uhum. controlada melhor, não quer dizer que regula, que controla e sai remédio, mas já dá uma boa recuperada, né? E aí a gente indica muito emagrecimento, só que a gente vê que o paciente não vai para o exercício físico, É, ou quando vai, para, tá indo bem o remédio, aí para de fazer exercício físico. Então, a obesidade, ela é muito, como você bem disse, né, é uma doença crônica que envolve muitos fatores, né? Envolve exatamente. cabeça, envolve parte hormonal,
E essa parte hormonal, para quem, né, tá assistindo, ela é muito importante, porque é ela que faz você ter mais fome, menos fome, estocar mais ou menos gordura. Então, no obeso, isso tudo é alterado, né? E aí os remédios vêm, os análogos de LP1 vêm em uma via, né, para tratar isso. Tem outros efeitos juntos, né, mas vem nessa via principalmente. O Monjaro vem em duas. A retratutida, que o pessoal tá comprando água e achando que é É, retratutida, né, lá no Paraguai. Acho que vão ser são três três. vias, né? E a cirurgia, às São, vezes ma- não, é são bem mais, né? são mais de 18 hormônios, Olha né, que a lá, gente consegue tanto. estudar. Mas realmente, então, Ozempic e Wegovy, análogos do GLP-1, Monjaro, análogos do GLP-1 e o GIP, né? Uhum. E a retratutida, que ainda está em estudos. Então, não comprem, não façam uso. Além de GLP-1, GIP, o glucagon. Então, e tem moléculas já sendo estudadas com quatro. Então, realmente isso é muito bom. No meu consultório, eu passo para aquele paciente meu que reganhou um peso, ou então às vezes chega aquele paciente super, super obeso, 200 quilos, Uhum. a gente vai fazer um tratamento com medicação para que Faz esse a paciente ponte, né? aponte Ah, exatamente, para que ele tenha uma cirurgia muito mais segura, né? Então, o risco cardiovascular com certeza diminui. geralmente vocês pedem para perder um pouco de peso, não é? Antes de operar? O, Ou não tem mais isso? não é obrigatório, mas o ideal é o paciente perder ali mais ou menos uns 5% do seu peso. A Hum. gente sabe que é muito difícil, mas assim, a gente sabe que essa quantidade de perda de peso, a gente já tem uma melhora na inflamação do fígado, né? Aquele paciente que tem o esteatohepatite, se o paciente perder um pouco de peso, ele já tem uma facilidade muito maior para a gente operar ele. E também, assim, nada impede, né? Outra via aí, né? O uso, a combinação, que é justamente isso que você está falando, né? A combinação dos dois, né? Então, por exemplo, hoje a gente sabe que a semaglutida, né? O análogo de LP1, Ozempic, Wegovy e tal, para cardiopata protege, né? Diminui o risco cardiovascular em diabéticos, então, por exemplo, cara, o paciente tem uma coronariopatia lá, tá com a artéria entupida, colocou um stent, ele é diabético também, esse paciente ele tá ali com IMC 30, 31, esse paciente é obesidade grau 1, mas ele tem benefício de usar. Uhum. Então, mesmo se ele for para cirurgia, às vezes ele vai manter vai manter o uso, né? Uhum. Então, assim, né, não são coisas que se anulam, né? Acho que é uma questão mesmo acho que como é uma novidade, acho que assentando, a poeira assentando, né? O pessoal entender que tem que procurar quem é especialista mesmo. Então, hoje eu diria que para quem quer emagrecer, eu realmente recomendo, ó, vai num cirurgião bariátrico, conversa com ele, passa por uma avaliação, vai no endócrino, Exato. junta as duas informações, né, e faz uma decisão. Às vezes uma pessoa que tem um alto risco cirúrgico, aí vai pro remédio. Exato. Às vezes a pessoa que já tentou de tudo, já vai para cirurgia, fica mais claro, né? Agora o meio realmente é muito do especialista mesmo, né? A gente tem que parar de dar opinião para Instagram, não especialista, e procurar quem entende, né? Acho que isso é importante. Exato. Eu acho que é algo que essa guerra está acabando, né? A gente, como cirurgião, também já entendeu que o tratamento da obesidade mudou, né? Então, antes a gente achava que a gente operaria todos os pacientes, né? E que às vezes as medicações elas não serviriam. A gente vê que as medicações são muito eficazes, que elas vão ficar melhores, mas isso não anula o fato de que o melhor tratamento para pacientes obesos graves é a cirurgia. Então, isso, uma não anula a outra. Uhum. Eduardo, já estamos com. Ó, passamos 25 minutos aqui de podcast. Acho que foi ótimo, esclarecedor. Acho que quem estiver pensando em emagrecer vai ter uma informação, alguns dados aí bons aí, que no consultório, naquela correria da maioria dos colegas ali que tem que atender mais rápido, alguma É, coisa, eles não vai passar tanta informação igual a gente conversou aqui.
E acho que a gente utilizar essa ideia de escolher a melhor terapia, né? Entender que a gente tem esse leque de opções e que tem esse leque de especialista igual o Eduardo, né? Que está há 8 anos operando, uma cirurgia que está há 50 anos, que você me falou, né? Aí Mais de 50. mais de 50 anos aí na ativa, que foi quem derivou, né? Então foi a partir da cirurgia, do que ela identificou de hormônio ali, de que era estimulado, que saíram os remédios, né? Então é escutar o pai para entender o filho depois, né? Exatamente. E te agradecer, obrigado por ter aceitado o convite aí. Fica aberto aí para a gente conversar mais coisa depois aí. Daqui uns 10 anos deve ter muita coisa diferente aí no em relação ao emagrecimento, né? Eu que agradeço, Marcos, aí pela. É muito bom a gente trocar essa ideia com. Porque às vezes a gente não. A gente não está vivendo o que aquela especialidade teve de evolução, então o que você estudou há 10 anos como generalista ali, muito diferente do que é atualmente. Mas o que fica de mensagem para vocês que nos assistiram é que você tem que fazer, você tem que emagrecer com segurança, né? Então, seja com medicação prescrita por um endocrinologista, após avaliação de exames, junto com uma equipe multidisciplinar, ou com a cirurgia bariátrica, que é uma cirurgia muito segura, com taxas de complicações baixíssimas, com acompanhamento de toda a equipe, né? Então, nenhum nem outro adianta você, por um momento, ir ali, operar ou tomar medicação e depois desistir. O tratamento é para sempre. Boa. Isso aí. Obrigadão. Valeu. Valeu.